Olá, amigos, aqui é o professor Bruno. A gente está para começar mais uma aula. O tema de hoje, o assunto de hoje são as equações de Girard, certo? Deixa eu compartilhar uma apresentação aqui com vocês, uma tela para a gente poder escrever e deduzir algumas coisas e a gente discutir esse assunto. Quer ver? Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Você... Fiz errado aqui, deixa eu só iniciar essa apresentação. Eu não sei se está aparecendo, por isso eu vou colocar de novo. Vamos lá, vou compartilhar com vocês uma tela com a apresentação aqui. E eu gostaria de mostrar, então, as equações de Girard. Voltar aqui, a gente vai usar, então, o caderno do aluno do segundo bimestre, né? São Paulo faz escola. São as páginas 16 e 17 da sua apostila, tá bem? É importante que você faça esses cálculos no seu caderno, procure fazer sozinho, não fique só copiando, né, e tal. Preste atenção para poder entender os passos, porque tem uma lógica bastante interessante isso daqui. Olha só, você sabe como se constrói uma equação de segundo grau? Provavelmente lá no nono ano, primeiro, colegial e outras séries, você já teve o desafio, por exemplo, de aplicar a fórmula de Bhaskara e encontrar as raízes de uma equação de segundo grau. E pode ser que você já tenha se perguntado, puxa, como é que esses caras fizeram essa questão? Como é que eles sabiam que ia dar essa raiz e construíram um problema para a gente calcular e conseguir chegar nisso? Porque, claro, não é chutando, né? Não é do nada que vem aquilo ali. Tem um esquema, deixa eu mostrar para vocês, que é a partir daqui que a gente vai entender as relações de Girard. Olha só, a equação de segundo grau, um professor que de repente quer treinar seus alunos a aplicar a Bhaskara e resolver os exercícios, ele constrói ela fazendo da seguinte maneira, ó. A gente escreve na forma fatorada. Se ela é uma equação de segundo grau, então ela tem duas raízes, né? Ó, raízes, a raiz R1 e a raiz R2, certo? Então, como é que a gente constrói isso? Você escreve x menos, aqui é menos, o valor da primeira raiz, fecha parênteses, vezes x menos o valor da segunda raiz, fecha parênteses, isso é igual a zero. Para o nosso professor, mas que fácil. Pois é, parte daqui, desse princípio mesmo. Né? Se a raiz é negativa, aí aqui você tem que trabalhar, menos com menos vai dar mais e tal, e aí você tem que fazer a conta, né? Aqui a gente aplica uma propriedade distributiva. Então fica assim, ó, x vezes x, x menos R2. Então fica assim, ó, x ao quadrado, que é x vezes x vezes menos R2 vai ficar assim, ó, menos x R2. Depois, menos R1 vezes x vai ficar menos x vezes R1. E menos R1 vezes menos R2, menos com menos é mais, R1 vezes R2, isso é igual a zero. Você tá vendo aqui, ó, tá menos x nesse fator e nesse fator também, né? Então, esse x aqui, ele tá em evidência. A gente escreve assim, ó, x ao quadrado, que é o primeiro membro ali, menos x vezes... Aqui tá R2 e aqui tá R1. Eu só vou colocar na ordem, né? Ó, R1 mais R2. Mais esse último fator aqui, ó, R1 vezes R2 é igual a zero. Veja o que apareceu. Isso aqui na aula anterior você viu também. A gente tem x ao quadrado menos x vezes a soma das raízes, porque ó, se as raízes são R1 e R2, aqui eu estou somando elas, mais R1 vezes R2, esse aqui é o produto das raízes, isso é igual a zero. Você vê, é um formato da equação do segundo grau. Basicamente, ela acaba ficando dessa maneira. E eu também comentei na outra aula que, para a equação do segundo grau, a soma das raízes vale menos o fator B sobre A, o coeficiente B sobre A, e o produto das raízes vale C sobre A, né?
que a gente tinha visto isso na aula anterior. Beleza? Você vê, se você colocar números aqui, sei lá, se eu falar que o R1 vale 3 e o R2 vale 7, por exemplo, colocar esses números aqui e fazer essa distributiva, você vai ver que aqui no finalzinho, ó, bem nessa parte aqui, nessa linha aqui, ó, que eu estou grifando, estou fazendo um quadrado em volta, vai aparecer certinho aquele esquema que a gente sabe da equação de segundo grau, A vezes x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aí aqui esses coeficientes A, B e C vai aparecer o valor correspondente para esse caso. Faz para você ver, tenta construir algumas equações de segundo grau, só para você exercitar e ver que dá certo, tá bom? Mas a ideia aqui é continuar. Agora a gente vai falar, e se for uma equação de terceiro grau? Se for assim uma equação, ó, equação de terceiro grau. Bom, se é uma equação de terceiro grau, então ela tem 3 raízes agora, certo? A raiz R1, a raiz R2 e a raiz R3. E você pode, obviamente, seguir o mesmo princípio. Você pode colocar assim, ó, x menos R1 vezes x menos R2 vezes x menos o valor da terceira raiz, que é R3. Isso é igual a zero. E aí o que você tem que fazer? Você tem que agora aplicar a propriedade distributiva nisso aqui também, para poder encontrar a formato final dessa equação de terceiro grau, né? E aí vai ficar assim, ó. Vamos fazer primeiro com esses dois parênteses, esse terceiro aqui, ó, que eu tô grifando, ele fica esperando. Aí fica assim, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos R2, menos x R2. Menos R1 vezes x, menos x R1, e menos R1 vezes menos R2, menos com menos é mais, R1 vezes R2, vezes agora esse parênteses que ficou esperando aqui, ó, x menos R3, é igual a zero. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou distribuir daqui para todos esses outros elementos, certo? Eu só não posso rabiscar muito aqui, senão não cabe na minha tela. Então vai ficar assim, ó, x, tá vendo aqui do lado direito, ó, x vezes x quadrado, isso vai dar x ao cubo. X vezes menos x R2, menos x quadrado R2. Esses valores numéricos, a gente espera que você já saiba. Se você não sabe muito bem como fazer isso, então você precisa trabalhar, então, as propriedades de valores numéricos, a ideia dos polinômios, né? Quando você multiplica variáveis, por exemplo, se você multiplicar x vezes x, vai dar x ao quadrado. Se ficar x vezes x vezes x, vai dar x ao cubo, e por aí vai. Pega para recordar essas ideias, tá bom? Aí vai ficar assim, ó, x vezes menos x R1 vai ficar menos x quadrado R1. X vezes mais R1 R2, então vai ficar mais x R1 R2. Agora eu já distribuí esse x, eu vou distribuir esse menos R3. Então vai ficar menos R3 vezes x quadrado. Menos x quadrado R3. Depois, menos R3 vezes x... Tá certo. Vezes x R2. Então menos x R2 R3. Depois, menos R3 vezes x R1. Então vai ficar menos x R1 vezes R3. Aliás, tem que tomar cuidado com o sinal aqui, né? Ó. Menos R3 vezes menos XR2, menos com menos vai dar mais. Então, aqui é mais. Menos R3 vezes menos XR1, menos com menos também é mais. Então, aqui é mais.
Deixa eu colocar mais assim, senão não vai caber, ó. R2, R3, então mais X, R1, R3. E depois, menos R3 vezes R1, R2. Então, ó, menos com mais vai dar menos R1, R2, R3. Quase não cabe, eu vou colocar apertadinho aqui, vai ficar feio, mas paciência, ó, isso é igual a zero, certo? No finalzinho ali. Agora, eu vou procurar aqueles elementos que estão em evidência, certo? Esse x ao cubo, por exemplo, só tem ele, então eu vou anotar aqui, ó, x ao cubo, certo? Agora você vai ver que x ao quadrado está em alguns lugares. Eu dei uma travada agora há pouco, só que eu estava conferindo aqui alguns passos, eu não ia escrever enquanto eu estava pensando, né? Mas está certinho aqui. Você veja que, ó, menos x quadrado, tem um aqui, está multiplicando R2. Menos x quadrado está aqui de novo, multiplicando R1. E o menos x quadrado está aqui de novo, multiplicando R3. Então, esse cara está em evidência. Eu vou colocar assim, ó. Menos x quadrado que multiplica o R1 mais o R2 mais o R3. Certo? Então, eu já resolvi isso, isso, isso e isso. Agora eu tenho que ver o x. Repara que é uma escadinha, né? Ó, x ao cubo, x ao quadrado, agora vem o x. Veja uma coisa, deixa eu pegar com outra cor aqui, ó. O mais x está multiplicando R1 e R2. O mais x está multiplicando R2 e R3. E o mais x aqui está multiplicando R1 e R3. Então, esse cara também está em evidência. Então, eu coloco assim, ó, mais x vezes R1 vezes R2. Mais, ó, esse cara aqui já foi. Agora, R1 vezes R3. Esse aqui que eu vou colocar, ó, R1 e R3. Mais R2 e R3. Certo? E por último, olha só o que faltou aqui de eu relacionar R1 mais R2 mais R3. E é menos aqui o sinal dele, né? Olha aqui, ó. Então, menos R1 vezes R2 vezes R3. Isso é igual a zero. Ficou enorme, e é assim mesmo, mas paciência, é normal isso, tá? O que significa tudo isso que apareceu? Acontece o seguinte, ó, na equação de segundo grau, a gente tinha x ao quadrado, mudei a tela aqui, né? Ó, a gente tinha x ao quadrado menos x vezes a soma mais o produto. Na equação de terceiro grau, claro, fica um pouco maior a conta, né? Então, a gente tem assim, ó, x ao cubo menos x ao quadrado vezes essa soma das raízes, que a gente vai chamar de S1, mais x vezes essa soma, a gente diz assim, ó, soma do produto das raízes tomadas de 2 a 2. Você vê que elas estão se multiplicando, ó, a raiz 1 vezes a raiz 2. Depois a raiz 2, a raiz 1, desculpa, vezes a raiz 3. E depois a raiz 2 vezes a raiz 3. É uma combinaçãozinha entre elas, percebe? Então, isso aqui a gente chama de soma 2. E, por último, o produto das raízes. R1 vezes R2 vezes R3. Vou colocar assim como P mesmo. Aí na apostilinha está S3. Aqui eu vou colocar como P, porque é um simples produto entre elas. Tá bem? Então, isso aconteceu com uma equação de terceiro grau, tá bom? Dá para fazer com uma equação de quarto grau? Equação de quarto grau? Dá. Eu não vou fazer a conta inteira aqui, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês que uma equação de quarto grau, ela tem 4 raízes, né? Ó, R1, R2, R3 e R4. Se você quiser construir a equação, você teria que fazer assim, ó, x menos R1 vezes x menos R2 vezes
x menos R3 vezes x menos R4 igual a zero. Faz a distributiva, vai dar, claro, uma equação enorme, né? Mas você vai ver lá na frente que vai acontecer o seguinte, ó. Você vai ter x à quarta mais, aliás, menos, né? Na verdade, sempre começa... Você vê que esse sinal aqui, ó, ele vai alternando, ó. É menos, depois mais, depois menos, né? Ó, olha aqui. Menos, depois mais, né? Então, lá na equação de quarto grau, vai ficar assim, ó, x à quarta menos x ao cubo vezes a soma das raízes, mais x ao quadrado vezes a soma das raízes tomadas de 3 em 3, certo? Uma soma diferente. Menos x vezes a soma das raízes tomadas de 2 em 2. Deixa eu tenho que verificar, né? Vou verificar, depois eu volto aqui para dizer se é isso mesmo. Mais o produto das raízes, certo? Claro, né? Você tem que desenvolver para ver exatamente o formato que vai acontecer aqui. Eu estou falando aqui sem consultar, né? Essa última parte disso aqui da equação de quarto grau, né? Porque a gente quase não usa, mas eu estou te dizendo onde eu quero chegar, né? Que existe uma lógica para isso. Então você pode construir equações de quinto grau, equações de sexto grau e por aí vai, sempre aplicando essa ideia de que esses membros intermediários aqui, ó, eles representam combinações de somas, né, entre as raízes. E o último fator ali, ó, esse último membro da equação, vai ser sempre o produto das raízes. Então, de repente, com prática, você acaba ficando assim, treinado para ler equações. E dependendo do objetivo, né, você consegue resolver determinados problemas matemáticos mais rapidamente, tá bom? Essas são as relações de Girard, tá? Ele percebeu que as equações se comportam nesse padrão, e aí dá para a gente fazer algumas coisas com elas, tá bom? O que a gente vai trabalhar agora é mais simples do que isso. Veja esse exercício da atividade 1. Esse exercício ele está na página 16 da apostila, né? E vamos fazer junto. Faça no seu caderno e me envie, né, a fotografia da sua resolução para eu acumular no seu prontuário, porque isso é importante para compor a sua nota, tá bom? Levando em consideração os apontamentos anteriormente descritos e considerando o quadro de soma e produto das raízes para equações polinomiais de graus maiores que 2, responda. Primeira, letra A. Escreva na forma fatorada uma equação de terceiro grau com raízes M, P e K. São essas raízes aqui, ó, M, P e K. Isso é bem fácil, né? A letra A, na forma fatorada, é só você escrever como é que você construiria uma equação com as raízes M, P e K. Então, você teria que fazer assim, ó, x menos M vezes x menos P vezes x menos K, igual a zero. Essa é a forma fatorada, né, de escrever uma equação de terceiro grau, por exemplo. Já vou voltar naquela tela, só quero ler a letra B aqui, depois você olha lá como fazia. Letra B, escreva na forma fatorada uma equação de terceiro grau com raízes 2, 3 e 4. Forma fatorada, né? Então, é bastante fácil, ó. Se a primeira raiz é 2, então é x menos 2. Vezes a segunda raiz é 3, então é x menos 3. Vezes se a terceira raiz é 4, então é x menos 4. Isso é igual a zero. Na forma fatorada, é só isso. Cada parêntese desse aqui a gente chama de fator, né? Então, letra C. Desenvolva a equação do item anterior aplicando a propriedade distributiva. Identifique a soma, cadê aqui? A soma
e o produto das raízes na equação final. Então, ele quer que a gente desenvolva, tá vendo essa letra B aqui, ó? Quer que a gente faça a distributiva disso e encontre a soma e o produto dessas raízes. A soma e o produto dessas raízes, você pode fazer sem desenvolver, né? A soma de 2, 3 e 4 vai dar 9, né? E o produto de 2, 3 e 4 vai dar 24, certo? Mas vamos fazer o exercício e observar lá no final que dá, como dá certo. Então, ó, vou reescrever aqui, fica x menos 2 vezes x menos 3 vezes x menos 4 é igual a zero. Vamos aplicar a distributiva nesses dois primeiros fatores aqui, ó. X vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Depois, menos 2 vezes x, menos 2x. E menos 2 vezes menos 3 vai dar mais 6. Isso vezes x menos 4, que eu só copio por enquanto. Repara o seguinte, esse menos 3x aqui, ó, eu posso somar com esse menos 2x. Estou devendo 3x, gastei outros 2x, então agora estou devendo 5x. Mais 6 vezes x menos 4. Isso é igual a zero. Agora eu posso fazer uma distributiva aqui, ó. Esse x eu posso fazer vezes o x... Opa, aqui eu pus ao cubo, não é ao cubo, aqui é ao quadrado. Vai ficar x vezes x ao quadrado, agora sim vai dar x ao cubo. Depois, x vezes menos 5x, então vai ficar menos 5x quadrado. X vezes 6 mais 6x. Agora o menos 4. Menos 4 vezes x quadrado, menos 4x quadrado. Menos 4 vezes menos 5x, menos com menos é mais. 4 vezes 5, 20, e o x acompanha. Menos 4 vezes 6, mais com menos é menos. 4 vezes 6, 24. Isso é igual a zero, tá? Agora a gente só junta, compila tudo. Aqueles que tiverem o mesmo valor numérico, a gente junta, não é mesmo? Eu vou colocar na próxima tela aqui. Esse... Oh, desculpe, o microfone está meio ruim aqui, eu estou tentando segurar de uma maneira que ele, de repente, funcione melhor. X ao cubo só tem aquele ali, então vai ficar x ao cubo. Quem é que está x ao quadrado? Menos 5x ao quadrado, menos 4x ao quadrado. Então, estou devendo 5x ao quadrado, gastei outros 4x ao quadrado, então agora estou devendo 9x ao quadrado. Quem é só x? 6x mais 20x. Então, mais 26x. E por último, menos 24. Menos 24 é igual a zero. Se você voltar algumas telas onde eu estava aqui, ou olhar o que foi discutido anteriormente, você vai ver que a equação de terceiro grau, ela tem esse formato aqui, ó, x ao cubo, menos soma das raízes, x ao quadrado vezes a soma das raízes, que eu chamei de soma 1, mais x vezes a soma 2, que é o produto das raízes tomadas de 2 em 2, né? E aqui, ó, menos o produto das raízes. Então, olha lá, a soma das raízes é 9 e o produto das raízes é 24. Tá vendo que o sinal bate aqui, ó, tá certinho com o que a gente já tinha feito anteriormente? Então, quer dizer que o sinal é esse mesmo. A gente pega só o módulo deles, né? Então, você pode dizer, por exemplo, que a soma das raízes é igual a 9 e o produto dessas raízes vale 24. Certo? Faça aí que você vai ver que dá certo. O que mais ele pede, esse exercício aqui? Letra D. Como foi descrito anteriormente, uma equação polinomial de grau 3 pode ser escrita da seguinte maneira: x ao cubo mais b sobre a x² mais c sobre a vezes x
mais D sobre A é igual a zero. Mas veja uma coisa que aqui, ó, tá tudo positivo, né? Ó, mais e mais. Se lá no nosso resultado tiver invertido, a gente vai ter que colocar sinal trocado aqui, tá bom? Olha só, o número que multiplica o x quadrado é o b sobre a. Vamos ver o que tem lá, multiplicando o x quadrado? Olha lá. Tá vendo, ó? É o menos 9. Tá vendo? Então, o b sobre a que ele diz lá vale menos 9. Você pode voltar aqui, ó, e colocar menos 9. O melhor é você ir no seu caderno, claro, né? E reescrever isso. Eu estou aproveitando essa estrutura porque fica um pouco mais fácil aqui para mim. Né, ó, aqui, o B sobre A vale menos 9 no exercício que a gente fez. Vamos ver quem é que está multiplicando o X. Olha lá, ó, quem está multiplicando o X. É o 26, tá vendo? Ó? Então, e é positivo. Então, aqui a gente coloca 26. Quem é que está sozinho lá? Seria o D sobre A. Olha lá, o menos 24. Tá vendo? Nesse caso, a gente tem que colocar com um sinal aqui, né? O menos 24. Tá bom? Então, essa atividade era dessa maneira que a gente fazia. Bom, continuando. Tem um outro exercício para a gente fazer aqui. Esse aqui seria o exercício 2, está na página 17, né? E ele é simplesinho. Vou fazer aqui rapidinho e vou deixar para vocês fazerem o exercício 3, tá? Dessa atividade aqui. Então, seria o seguinte. Letra A, se uma equação polinomial de grau 3, uma equação de terceiro grau, certo? Com raízes menos 2, 3 e 4, calcule soma 1, soma 2 e produto. Bom, letra A, soma 1 é o seguinte, é só você somar tudo, é a soma das raízes, tá bom? Então vai ficar assim, ó, menos 2 mais 3 mais 4. Então você está devendo 2, pagou 3, sobrou 1, mais 4, então vai dar 5. Certo? Soma 2. A soma 2 é a soma dos produtos tomados de 2 a 2. Então, você vai ter que multiplicar menos 2 vezes 3, mais menos 2 vezes 4. Tá vendo que eu estou fazendo menos 2 vezes 3, depois menos 2 vezes 4. E, por último, eu vou fazer 3 vezes 4. Na linha de baixo, a gente conclui essa continha, essa soma 2, então vai ficar, menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8, mas com menos é menos, então menos 8. E 3 vezes 4 é 12. Certo? Então, menos 6 menos 8, isso aqui vai dar menos 14. Mais 12, então dá menos 2 no final. Aqui em cima é 5, aqui embaixo é menos 2. E o produto disso é só você multiplicar esses valores, né? Menos 2 vezes 3 vezes 4. Primeiro arruma um sinal, né? Menos com mais dá menos. Com mais continua sendo menos. Então vai dar menos. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Certo? Então, o produto dessas raízes é 24. Olha só, então soma 1 deu 5, soma 2 deu menos 2, e soma 3, produto, né? Deu 24, menos 24. Olha o que ele pede na letra B. Escreva a equação na forma fatorada. Bom, então, na letra B, eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui na forma fatorada é só fazer, x menos a raiz 1 vezes x menos a raiz 2 vezes x menos a raiz 3. Isso é igual a zero. E aí vai ficar, mas toma cuidado, né? Que a raiz 1 é negativa. Então, x menos 2, menos com menos é mais. Então, aqui vai ficar mais 2 vezes. A segunda raiz era 3. Então, x menos 3
vezes x menos 4, porque a terceira raiz era 4. Então, na letra B, a resposta é essa aqui, ó. Cuidado que no primeiro fator vai inverter o sinal, porque a raiz é negativa e menos com menos dá mais. Falou? Isso aqui é a fórmula fatorada. Tá bom? Terceiro, letra C. Aplicando a propriedade distributiva e eliminando os parênteses na equação do item anterior, qual será a forma final da equação obtida? Eu vou fazer essa e as próximas são com vocês, tá bom? Então, olha só, x mais 2 vezes x menos 3 vezes x menos 4. Vou fazer aqui, ó, é a letra C. Vamos com calma e fazer ela, ó, x mais 2 vezes x menos 3 vezes x menos 4. Isso é igual a zero. A distributiva, quando é assim, você tem que ir pegando de 2 em 2, né? Então, vou fazer o primeiro e o segundo aqui, ó, x mais 2 vezes x menos 3, e o terceiro ali fica esperando. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, eu não vou ficar fazendo esses balãozinhos, senão fica muito rabiscado. X vezes menos 3, menos 3x. 2 vezes x, mais 2x. 2 vezes menos 3, menos 6. Vezes x menos 4 é igual a zero. Ó, menos 3x mais 2x dá para arrumar. Então, fica x ao quadrado. Estou devendo 3x. Paguei 2x, então eu fico devendo só 1x. Menos 6 vezes x menos 4. Isso é igual a zero. Faz a distributiva aqui de novo. Agora eu vou pegar aqui da direita para a esquerda. Ó. X vezes x quadrado. Vai dar x ao cubo. X vezes menos x quadrado. X vezes menos 6, menos 6x. Depois, menos 4 vezes x quadrado, menos 4x quadrado. Menos 4 vezes menos x. Cuidado que menos com menos é mais. Então, vai a mais 4x. Depois, menos 4 vezes menos 6. Menos com menos é mais. 4 vezes 6 vai dar 24, é igual a zero. Arruma quem é do mesmo valor numérico. X ao cubo só tem esse, então já foi. X ao quadrado eu tenho esse e esse aqui, ó. Então, estou devendo x quadrado. Gastei outros 4x ao quadrado, então agora estou devendo 5x quadrado. Menos 6x. Ó, isso aqui já foi, né? Agora ficou menos 6x mais 4x. Estou devendo 6x. Paguei 4x, então estou devendo agora 2x. Então, isso aqui também já foi. E esse último ficou sozinho, ó, mais 24. Lembra que aqui ia soma 1, aqui ia soma 2, e aqui o produto dava menos 5, menos 2 e 24 mesmo? Vamos verificar? Olha lá. 5, 2 e 24. Ah, peraí que eu acho que eu fiz alguma coisa com o sinal aqui, não é mesmo? Ó. Tá certo, ó, porque aqui porque ela é positivo, né? Então era sempre assim, ó, x ao cubo menos a soma 1 vezes x quadrado, mais a soma 2 vezes o x e menos o produto, né? Se aqui em cima tiver negativo é porque o produto ele é positivo. Se aqui por acaso tiver positivo é porque o produto é negativo, certo? Então esse produto vale menos 24. Se aqui tiver negativo, é porque o valor aqui também é negativo. Desculpa, se aqui tiver negativo, é porque ele vale negativo mesmo. E se aqui tiver positivo, é porque a soma das raízes acabou dando negativo, né? Como aqui continua como menos, então era isso mesmo. Então a soma 1 vale 5, a soma 2 vale menos 2 e o produto vale 24. Desculpa aí a confusãozinha no final, que esses sinais acabam sendo bastante detalhe para a gente observar, tá? Bom, então, essa apresentação fica por aqui. Eu gostaria que vocês fizessem as atividades
a 3, a 4 e a 5 desse módulo, que está ali, é só continuar na apostilinha, e na sequência eu vou aparecer aqui de novo para resolver aqueles exercícios, mas tentem fazer, e nesse momento eu quero que vocês mandem isso que foi feito nessa aula aqui, anexado no campo seus trabalhos, na página que fica no canto superior direito aqui do Google Classroom, tá bom? Isso vai compor a sua nota, não deixe de fazer isso, por favor. A gente se vê e até mais.